Cid era um perdedor feio, inútil e isolado que despertou a técnica proibida do Deus das Sombras para selar a extinção destinada da humanidade, até sobrevivendo à sua própria execução ao se transformar em uma arma nuclear. Porque desde criança seu único desejo era obter os poderes infinitos do cosmos e secretamente treinou para se tornar o super soldado mais frio do mundo, mas escondeu seus poderes para parecer comum. A única pessoa que já falou com ele foi Nishino, mas ele sempre a chamava pelo nome errado, pois nunca se importou com as identidades dos personagens secundários. E mesmo sendo uma estrela de TV condecorada, Nishino viveu sua vida inteira com medo constante após perder uma luta de cócegas para um perseguidor louco. Então, quando seu motorista foi assassinado e nunca veio buscá-la, ela decidiu ir para casa a pé pela primeira vez em anos, mas esbarrou em um cara feio no beco. Enquanto ele se perguntava se o nome dela era Nishino Akane, ela começou a correr, percebendo que estava prestes a reviver seu passado traumático. No entanto, um carro bloqueou seu caminho, e os desgraçados nojentos começaram a tentar fazê-la dormir. Mas assim que perdeu a consciência, a última coisa que viu foi o rosto feio de Cid olhando para ela. Quando abriu os olhos, Nishino percebeu que estava dentro de um armazém. Mas quando um dos perdedores começou a exigir um tipo especial de fanservice, as memórias traumáticas passaram por sua mente. Mas Cid já estava subindo em direção ao telhado, então, assim que o notaram, ele quebrou o vidro com o pé. Depois de perder a chance de revelar o nome mais legal de todos os tempos, o homem sacou sua arma, mas Cid perfurou sua mão com um caco de vidro. E enquanto o segurava em um abraço de urso, ele o jogou no chão, pisando em seu rosto. Seus ataques calculados fizeram a outra pessoa perceber que Cid sabia exatamente o que estava fazendo. Então ele abaixou a arma, revelando que era um ex-soldado militar e disse que estava procurando por um oponente digno desde que saiu. Com Cid querendo também lutar contra um fuzileiro naval, ele disse que era o oponente perfeito. Mas quando John Wick começou a atacar com uma faca, ele cortou seu braço. Quando atacou novamente, Cid a parou com um pé de cabra, passando para a ofensiva e derrubando sua faca. No entanto, John decidiu atacar com os punhos, dominando-o com seus golpes e derrubando-o com um chute. Mas quando ele começou a pensar que tinha descoberto as técnicas de Cid, Cid disse que estava apenas começando, então ele girou o pé de cabra e esmagou o pulso de John, revelando que tinha muita prática em derrotar gangues de motoqueiros. Cid deu-lhe um tapa, mas quando John reconheceu seus 2 pés de cabra, percebeu que ele era o infame Balaclava Berserker. Com o pânico começando a se instalar, ele se lançou em direção à sua arma, mas Cid afastou sua mão e, reposicionando seu corpo, esmagou seu joelho. Enquanto explicava o segredo por trás de suas armas, Cid quebrou suas costas e continuou a espancá-lo até ele desmaiar. Com os 2 homens espancados, Cid começou a avançar em direção a Nishino pegando a faca. What did he say? No entanto, quando ela olhou para trás, percebeu que ele tinha sumido e encontrou os homens amarrados, mas Cid estava desapontado por nunca ser tão forte quanto queria. Então, no dia seguinte, quando se encontraram novamente, ele a chamou de Nishino sem confundi-la com outra pessoa. Mas enquanto ela olhava em seus olhos, percebeu que ele estava olhando de volta para ela pela primeira vez. Naquele momento, ela percebeu que ele estava escondendo sua dor, da mesma forma que ela tinha feito todo esse tempo. Mas após aquele incidente, o desespero de Cid por poder só aumentou, e enquanto ele começava a perder a cabeça, ele supermandou em Truck Kun, terminando sua vida naquele instante. Seu objetivo de vida era um dia se tornar tão poderoso quanto um super-herói, e assim ele aprendeu obsessivamente todas as artes marciais do mundo até ser capaz de derrotar qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas se um grupo de soldados armados o enfrentasse, sua única chance de derrotá-lo seria se ele fosse o artista marcial mais forte do mundo. Naquele instante, ele reencarnou em outro mundo e desta vez ele foi capaz de sentir a energia mágica no ar. E mesmo que sua nova família fosse muito mais feia do que a anterior, Cid só se importava em aproveitar a essência avassaladora na atmosfera. E embora ele pudesse perfurar rocha sólida, sua família só se importava com sua irmã, que estava destinada a herdar tudo.
Escondido na sombra do talento dela, Cid cresceu como um personagem de fundo de cavaleiro negro comum, mas sob esse exterior, ele era uma ameaça que aterrorizava bandidos. Com seu traje de slime encantado, ele desviou facilmente de uma bala, exterminando o inimigo, e liberando espadas de slime, matou o resto deles ao mesmo tempo. No entanto, quando o último tentou se aproximar sorrateiramente, Cid aparou seu ataque, perguntando-se se ele poderia sobreviver por 2 minutos. Mas ao golpear sua lâmina, revelando que era um mestre Bushinyu, ele cortou seu traje. No entanto, Cid estava apenas fingindo estar ferido e o derrotou naquele instante. Então, quando ele encontrou o tesouro deles, pensou que agora poderia comprar um Bugatti, mas quando um som o atraiu para uma jaula, ele viu uma gosma nojenta dentro. Notando que estava começando a apodrecer, Cid pensou que estava possuído, mas quando sentiu uma sobrecarga mágica emanando dele, percebeu que seria perfeito para seus experimentos. Então, depois de levá-lo para casa, a ameaça começou a injetar magia nele, mas após alguns meses, ele conseguiu conter a sobrecarga mágica. Damn! Com a elfa sendo a garota mais atraente que ele já tinha visto, Cid assumiu uma pose dramática para sua primeira revelação como a eminência nas sombras. Então, quando a garota começou a se perguntar como recuperou seu corpo, ele disse que quebrou sua maldição. Ele explicou que uma maldição foi lançada sobre ela e os outros descendentes dos heróis, rotulando-os como possuídos. Mas quando não conseguiu pensar em um nome, ele notou as palavras em uma garrafa e disse a ela que o grupo se chamava Culto de Diablos, um grupo de fanáticos tramando para reviver o grande demônio. Sua missão era permanecer nas sombras enquanto combatia seus esquemas malignos. Então, ativando sua magia, ele disse a ela que seu nome era Shadow. Jurando sua vida a ele, ela prometeu aniquilar todos os seus inimigos. Mas, embora Cid tivesse inventado tudo, ele estendeu parte de seu traje de slime para cobri-la. No entanto, quando estava prestes a partir, ele disse a ela que o grupo dele se chamaria Shadow Garden e a nomeou Alpha. Com o passar dos anos, Cid lutou com sua irmã no treinamento de espada, mas percebeu que os estilos de esgrima deste mundo eram inúteis, pois ele poderia facilmente derrotá-la 1000 vezes, mas permitiu que ela o derrubasse no rio. Mesmo que fosse exaustivo interpretar o papel de um personagem secundário, Cid sabia que a chance perfeita de se destacar chegaria. Porque neste mundo, todos os nobres eram matriculados na Academia Midgar para Cavaleiros Negros quando completavam 15 anos. Mas com Claire tendo acabado de atingir esse marco, seus pais repugnantes perceberam que ela estava desaparecida no dia de sua partida. Quando o pai careca dela se perguntou como ela foi sequestrada, a mãe dela o agrediu por ser inútil, mas com o harém de Cid crescendo, Beta lhe disse que Alpha estava procurando sua irmã. Ela achava que os sequestradores pertenciam ao culto de Diablos, e explicou que eles sequestraram Claire porque acreditavam que ela era descendente de um herói. No entanto, quando ela lhe disse que não conseguiam determinar a localização do esconderijo, Cid jogou uma faca aleatoriamente no mapa. Mas quando Beta pensou que ele tinha acabado de apontar o esconderijo, ela desejou que ele apontasse o esconderijo dela. What do you mean by that? Durante todo esse tempo, Claire estava presa em uma cela subterrânea, mas ao desviar do chute do homem, ele disse que tinha ouvido falar sobre o irmão dela e que queria saber mais sobre ele. Essas palavras a fizeram perder a cabeça, e ela quebrou as correntes, ameaçando matá-lo por falar sobre o irmão dela. Mas ele a calou com um soco. Nesse momento, um homem chegou para avisá-lo sobre intrusos. Mas enquanto seus homens disparavam suas armas, as garotas acabaram com suas vidas inúteis. Então, quando Grease começou a correr para a cena, encontrou todos os seus homens mortos. Notando as garotas atraentes à sua frente, ele se perguntou quem elas eram. Então Alpha disse a ele que elas eram Shadow Garden, e outra pessoa revelou que sabiam tudo sobre o renascimento do demônio Diablos. Desesperado para proteger seu segredo, Grease avançou, mas Alpha parou seu ataque, igualando sua agressão com sua agilidade e cortando seu corpo. Quando ela lhe disse que pretendia extrair informações sobre o culto deles, Grease pegou um frasco de comprimidos e, ao engolir um dos comprimidos, explodiu com imenso mana. Avançando, ele conseguiu derrubá-la, mas ela chamou seu poder de um truque comum. Com seu desespero crescendo, Grease apunhalou a terra, fazendo-a explodir. Mas quando a fumaça se dissipou, perceberam que ele havia escapado por um buraco no chão. Enquanto isso, Cid estava perdido dentro dos túneis subterrâneos. Mas quando Grease emergiu de sua saída secreta, ele deu de cara com ele. Desesperado para eliminá-lo, ele avançou. Mas Cid encontrou a ponta da espada dele com a sua própria, e o efeito da colisão fez o chão explodir. Embora ele tivesse mais poder mágico do que Alpha, Cid achava que não sabia como usá-lo. Com sua lâmina quase atingindo seu rosto, Cid disse a ele que sua luta não tinha finesse, e ofereceu-se para ensiná-lo sobre o uso correto da magia. Assim, enquanto começava a desviar de todos os seus ataques, ele facilmente aparou sua lâmina, perfurando seu ombro. E enquanto continuava cortando seu corpo, Grease percebeu que nunca tinha sido tão dominado.
No entanto, ele não se renderia e começou a dizer-lhe que os males deste mundo eram muito mais profundos do que ele poderia enfrentar. Mas suas palavras apenas deixaram Cid animado, e ao ativar seu olho flamejante, ele disse que mergulharia o mais fundo que pudesse. Essas palavras aprofundaram o desespero de Grease, e ele consumiu todas as pílulas, explodindo com enorme mana. Mas enquanto ele avançava, atacando implacavelmente, ele despejava sua agressão em cada golpe. Mas Cid aparou sua lâmina sem suar, chamando-o de desgraça. Nos seus momentos finais, Grease percebeu que havia decepcionado sua filha ao ver seu medalhão cair, mas a ameaça o reivindicou como seu prêmio. No dia seguinte, Claire conseguiu chegar em casa, mas partiu para a capital real logo após ser curada. E embora Cid desejasse poder visitar a capital, seu harém de garotas atraentes estava cansado de esperar, então Alpha disse a ele que estavam o deixando e que isso era um adeus. Alguns meses depois, enquanto viajava para a capital, Cid lembrou-se de como seu rosto feio foi rejeitado por seu harém, que lhe disseram que queriam caçar o culto de Diablos separadamente. Quando ele chegou na capital, matriculou-se na maior academia mágica do mundo, e embora fosse forçado a ficar em um apartamento barato no centro da cidade, achou que era o lugar perfeito para um personagem secundário viver. Então, ao encontrar seus dois amigos inúteis, Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Look at his lips. Enquanto iam para a escola, logo começaram a correr em direção ao trem, pois ele estava prestes a partir, e quando conseguiram entrar, estavam todos espremidos com os outros estudantes de baixa classe. Logo em seguida, Skell lembrou-se que a pessoa com a menor pontuação no exame de admissão teria que confessar para a garota mais bonita da escola e sofrer sua rejeição brutal. Mas como Cid teve a pior pontuação, ele pensou que teria a experiência perfeita que o desenvolveria como um personagem de fundo. Quando chegaram à escola naquele dia... 麗しのアレクシア王女、学園の女神よ、どうかこの私と清く正しい交際を。興味ないわ。Depois de ver o perdedor ser aplaudido, Cid percebeu que em breve compartilharia a mesma humilhação. Mas quando Skell disse para ele não ficar com medo, Cid disse que já passou a noite toda pensando em como confessaria seu amor. アレクシア王女、好きです。あとは振られて退場するときにつまずいてこければ。わかりました。あなたのような方を待っていたの。 No dia seguinte, toda a escola já tinha ouvido a notícia, e enquanto todos os alunos olhavam para Cid, perguntando-se como um perdedor como ele conseguiu conquistar a garota mais bonita, Cid disse aos amigos que era definitivamente estranho. Enquanto eles concordavam que era, Skell começou a dizer a Cid que ele era inútil demais para ter alguma chance com Alexia. Mas como Paul concordou, dizendo que mesmo ele era menos feio, achou que teria uma chance melhor do que Cid. Justamente então, eles notaram Alexia de pé, e quando ela decidiu se sentar ao lado deles com seu almoço VIP, Cid começou a enfiar toda a sua carne na boca. Ele queria que ela percebesse o quão inútil ele era e o largasse sem pensar duas vezes. No entanto, Alexia decidiu convidá-lo para sua aula de esgrima Bushin real, dizendo que ela já havia feito um pedido para que ele fosse aceito na seção 1, que pertencia aos nobres. No mesmo dia, após Cid se apresentar na aula de esgrima, o instrutor chamado Zenon o recebeu como seu mais novo aluno, mas ficou curioso sobre quanta força ele tinha. Então, enquanto começaram a lutar, Cid e Alexia evitavam cuidadosamente os ataques um do outro, mas ao cruzarem espadas, Cid percebeu que os movimentos dela eram lentos e que ela não conseguia usar muita magia. Ele achava que as habilidades dela eram insossas e entediantes, e ao descobrir que ela sempre era comparada à sua irmã muito superior, Iris, ele pensou que Alexia devia ter se aprimorado através de treinamento constante. Então, enquanto eles atacavam ao mesmo tempo, o sino tocou para sinalizar o fim da aula, mas Alexia disse a ele que odiava o estilo de esgrima dele, e admitiu que isso a lembrava do próprio estilo dela.
Antes de muito tempo, Cid anotou com o instrutor, que perguntou se esse pequeno idiota era seu novo namorado, e lembrou-a de que ela ainda se casaria com ele, independentemente do que fizesse. No entanto, Cid não queria nada com essa missão secundária e esperava poder se afastar dela antes de se tornar um protagonista. Mais tarde naquele dia, enquanto o sol se punha, Cid revelou que sabia que ela estava usando-o para impedir Zenon de se casar com ela. E quando ela confessou que ele estava certo, disse-lhe que ele não era melhor, pois ela havia forçado seus amigos a revelar que sua confissão era apenas um desafio. No entanto, ela só terminaria o relacionamento de mentira quando Zenon desistisse de persegui-la. Mas quando Cid lhe disse que até um cego poderia facilmente perceber que eles estavam a léguas de distância, Alexia jogou uma moeda de ouro para calar sua boca inútil. Com Cid pronto para bajular por algum dinheiro, ele agarrou outra, percebendo que não podia perder essa oportunidade de financiar suas operações de eminência nas sombras. Yoshi, yoshi. Ii ka ne? Pochi? Hora, totte koi! Not gonna lie, that shit made me hard. I'm not gonna lie, I just got it, bro. I'm not gonna lie. Conforme as semanas passavam, eles continuavam seu relacionamento de mentira, e Alexia até segurava o braço dele enquanto caminhava pelo corredor da escola. Mas uma noite, enquanto estava sentado nos degraus da rua, Cid começou a se perguntar por que ela não se casaria com Zenon. Ele achava que era o melhor homem para se tornar seu marido, mas Alexia disse a ele que odiava sua existência. Ela achava que ele estava fingindo ser um cavalheiro e empurrou seu creme na boca de Cid. Ela sempre quis um homem com defeitos, então ela disse a Cid que o escolheu como seu cão de estimação porque seu rosto inteiro estava coberto de falhas. Damn! Ela achava que Zenon estava escondendo algo. Algumas semanas depois, enquanto voltavam para casa de trem, Alexia começou a dizer a Cid que o estilo de esgrima dele era um mistério para ela. Como ela havia notado que ele só conhecia as habilidades básicas, mas ainda era completamente inútil no esporte. No entanto, Cid percebeu que ela era descuidada durante o treinamento e se perguntou com o que ela estava preocupada. Mas quando Alexia começou a lhe dizer que sempre quis ser tão forte quanto a irmã, ela disse que tinha que treinar sozinha porque todos achavam que seu estilo de esgrima era comum. Isso sempre a fez odiar seu estilo, mas quando Cid disse que gostava, Alexia apontou a espada para o rosto dele, perguntando se ele estava tentando fazer uma piada com ela. Mas quando o trem parou e ela começou a sair, Cid sabia que era o fim do relacionamento de mentira deles. No dia seguinte, enquanto Cid e seus amigos estavam indo para a escola, os perdedores começaram a se perguntar se ele conseguiu algo com Alexia. Mas quando ele confessou que nunca sequer conseguiu um beijo, Skell disse a ele que morreria um virgem sem esperança, assim como eles. Naquele momento, Cid avistou Zenon e 2 cavaleiros, mas quando eles o cercaram, Zenon começou a dizer que Alexia nunca voltou para seu dormitório na noite passada. Enquanto explicava que a Ordem dos Cavaleiros estava investigando isso como um possível sequestro, ele disse a Cid que ele era o principal suspeito por ter sido a última pessoa em contato com ela. Como ele decidiu convidar Cid para interrogatório, Cid percebeu que os cavaleiros estavam prontos para sacar suas espadas. Então, ao notar mais deles dentro da escola, decidiu se render, sabendo que estava em grandes apuros. Enquanto isso, Alexia acordou acorrentada dentro de uma cela, e ao perceber que as correntes estavam selando sua magia, ela se perguntou se Cid a havia sequestrado, mas logo notou um monstro nojento ao lado. Quando um sujeito repulsivo entrou na cela dizendo que queria o sangue real dela, ele começou a extraí-lo com uma seringa. Quando Alexia perguntou para que ele precisava do sangue dela, o professor Frankenstein disse que o sangue dela era sangue de demônio, e afirmou que queria ressuscitar o demônio na era moderna. Enquanto isso, Cid estava sendo torturado no departamento da Ordem dos Cavaleiros, e quando um dos cavaleiros disse que ele definitivamente devia ter sequestrado Alexia, ele o acertou com um cacetete. No entanto, Cid achou que a tortura era a maneira perfeita de praticar sua persona de personagem secundário e começou a gritar enquanto o perfuravam com agulhas, na esperança de ganhar um Oscar por sua atuação. No subsolo, Boza ainda estava extraindo o sangue de Alexia, mas as memórias de seu laboratório danificado o fizeram perder a cabeça. Ele quebrou a seringa em seu frenesi. Enquanto continuava a perder a cabeça, ele começou a pisotear o monstro defeituoso, mas quando percebeu que poderia criar novos monstros com o sangue de Alexia, decidiu alimentá-la com comida estragada para aumentar o nível de sangue dela. No dia seguinte, no departamento da Ordem dos Cavaleiros, Zenon encontrou Iris em seu escritório, e quando começou a se culpar por não proteger Alexia, Iris disse a ele que sua única prioridade era salvar sua irmã. Ela tinha descoberto que Cid foi preso como o principal suspeito. Mas quando Zenon lhe disse que Cid era fraco demais para dominar Alexia sozinho, Iris sugeriu que apenas o mantivessem sob vigilância após sua liberação. Ao olhar pela janela, ela avistou Claire tentando forçar a entrada para salvar seu irmão.
mas com seus amigos desesperadamente a segurando. Outra nobre da escola ordenou que ela voltasse para o dormitório, eventualmente subjugando-a com uma chave de braço. Dentro da câmara subterrânea, Alexia estava completamente exausta e ficou doente por causa da comida estragada. Mas naquela noite, Sid foi expulso para a rua com seus pertences, e um dos cavaleiros disse-lhe para sumir. Enquanto viajava silenciosamente dentro do trem, ele percebeu 2 homens espionando-o. Assim que saiu e começou a caminhar pela rua, os homens o seguiram. Nesse momento, uma garota sussurrou para ele ao passar, mas quando Sid chegou ao seu dormitório, viu Alpha esperando lá dentro. Ela era a mesma garota que ele viu, mas quando Sid se perguntou por que ela voltou, ela disse que soube que ele estava em apuros. Senhor, tenha piedade. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Ela revelou que os outros estavam fazendo progresso na investigação do culto de Diablos e que a organização deles estava crescendo desde que abandonaram aquele inútil. Ao contrário do batedor de milímetros que ele estava escondendo. Enquanto ela começava a subir em cima dele, ela continuou a explicar que ele continuaria a ser um suspeito e começou a despir-se, dizendo-lhe que a Ordem dos Cavaleiros não era confiável, e ajoelhou-se. Quando ela revelou que Alexia foi sequestrada pelo culto de Diablos por causa de seu sangue real, ela se perguntou por que ele se envolveu com ela em primeiro lugar. No entanto, ela estava disposta a resgatar Alexia, mas disse a Sid que ele a reembolsaria pelo favor. Quando estava prestes a sair, ela disse a ele que Delta também apareceu para apoiá-lo e disse que sentia sua falta. Algumas horas depois, Sid usou todo o dinheiro que Alexia lhe deu para criar sua própria caverna de morcegos, animado para retomar seu lugar e aparecer como um super vilão. Esse desgraçado tem dedicação. Então, quando Beta entrou com suas bolas de praia, ela viu Sid como o deus das sombras, e ao ficar feliz em vê-lo novamente, disse-lhe que Alpha havia reunido todos os membros disponíveis do grupo na capital. Ela explicou que o plano deles era lançar ataques simultâneos em todos os esconderijos da seita Fenrir do culto, e disse que procurariam por vestígios da magia de Alexia ao mesmo tempo. No entanto, Sid queria participar da ação e disse que ele tomaria o lugar de Delta em seus planos, pois estava animado para mostrar seus poderes. Naquela mesma noite, enquanto 2 cavaleiros estavam em um beco, eles notaram Sid saindo de seu apartamento. Mas, quando jogaram o sapato de Alexia nele, um idiota começou a dizer que essa era a nova evidência deles para provar que ele a sequestrou. No entanto, Sid já estava farto da besteira deles. Mas quando começaram a avançar em direção a ele, querendo prendê-lo pela segunda vez, perceberam que os 2 espiões tinham sido mortos. Imediatamente, Sid cortou o primeiro cavaleiro antes de cortar o braço do segundo. Então, enquanto assumia seu disfarce matando o segundo homem, ele notou fumaça subindo à distância, e pensou que Delta devia ser responsável por isso. Com a cidade inteira sob ataque, um cavaleiro começou a relatar o caos para Iris, mas quando ela disse que iria para a linha de frente, começou a se perguntar o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, o subsolo começou a tremer, mas quando Bozo entrou na cela dizendo que estavam sob ataque, ele decidiu injetar o monstro com o protótipo que havia desenvolvido. Naquele momento, a criatura explodiu com imensa energia mágica e Ize cai de seu rosto inútil. Mas quando Alexia começou a pensar que seria a próxima, ele cortou a jaula, quebrando suas correntes em pedaços, enquanto Alexia conseguiu escapar dos escombros. Eventualmente, o monstro emergiu do lado de fora, mas quando Alexia tentou descer pelo túnel, ela viu Zenon à sua frente. Ele disse a ela que essa era a sua instalação e revelou que financiou toda a pesquisa de Bozo. Mas ao admitir que ainda precisava do sangue dela, ele disse que isso lhe garantiria o 12º assento nas rodadas, uma posição prestigiosa na Ordem dos Cavaleiros. Enquanto ele bloqueava seu ataque repentino, Alexia continuava a golpear sua lâmina, mas ao liberar uma explosão de magia cortando seu braço, Zenon percebeu que ela havia roubado a técnica de Iris. Querendo mostrar a ela uma técnica própria, Zenon apontou sua espada diretamente para o rosto dela, mas no menor instante, ele fez a espada dela cair na água antes de socá-la para longe. Enquanto ele dizia que a levaria para outro laboratório, Sid começou a caminhar do final do túnel, e ao notarem sua presença, ele se apresentou como Shadow. No entanto, Zenon já tinha ouvido falar dele e soube que ele estava caçando membros do culto Diablos, mas ao dizer que não tinha matado nenhum membro central, chamou-o de covarde. Ao continuar dizendo que ele era um membro central do culto, jurou eliminar Sid. Mas ao firmar seu equilíbrio e golpear com a espada, percebeu que Sid não estava à vista, com Sid tendo se materializado atrás dele completamente ileso. Ele começou a se perguntar por que um membro central do culto era mais fraco que água. Enquanto isso, o monstro estava atacando a cidade. Mas quando surgiu de um beco, um grupo de soldados começou a atirar nele. Com um único golpe, a criatura rasgou o chão diante deles, mas quando 3 cavaleiros surgiram por trás, atacaram ao mesmo tempo. No entanto, seu ferimento se curou naquele instante.
e quando quase os Izekaiu, eles conseguiram recuar para uma distância segura. Nesse momento, Iris saltou de um telhado e cortou o corpo do monstro. Mas quando começou a comandar seus homens para recuar, ele regenerou diante de seus olhos. Quando a criatura tentou revidar, Iris liberou sua magia na espada e cortou seu braço com um golpe limpo, antes de lançá-lo contra um prédio. Mesmo assim, o monstro regenerou-se mais uma vez. Mas quando Iris estava pronta para cortá-lo em pedaços desta vez, ela liberou uma energia imensa em sua espada, e ao cortar seu corpo, ela começou a golpeá-lo com 1000 ataques. No entanto, enquanto ela preparava sua espada para eliminá-lo, Alpha apareceu diante de seus olhos, dizendo que ela estava apenas fazendo a criatura sofrer. Mas quando tentou esmagá-la, Iris percebeu que ela havia desaparecido. Assim, quando Alpha começou a descer do céu, ela convocou uma espada gigante que explodiu com imensa energia mágica. Quando ela a liberou sobre o monstro, devorando todo o seu corpo, uma energia massiva consumiu tudo em seu raio, até que uma garota se materializou na explosão. Ao cair de rosto no chão, Alpha soube que ela estava morta. Mas ao notar seu medalhão e ver o rosto de Grace dentro do retrato, percebeu que ela era sua filha. No entanto, quando ela estava prestes a sair, Iris tentou dizer para ela parar, mas Alpha revelou que eles eram Shadow Garden e a advertiu para ficar fora do caminho deles. Dentro do túnel, Zenon estava atacando, mas ao liberar sua energia mágica, ele conseguiu exercer força suficiente para empurrar Cid alguns metros para trás. Enquanto ele atacava novamente, tentando ganhar vantagem, aumentou sua energia mágica para dominar Cid, mas ao suprimi-la facilmente, ele o jogou na água. Decepcionado com suas tentativas, Cid apontou sua espada para o rosto, perguntando-se como ele conseguiu perder a coragem. Mas à medida que Zenon começou a atacar com golpes implacáveis, o impacto do vento de cada choque começou a devastar o túnel. A visão de Cid defendendo-se sem esforço fez Alexia olhar maravilhada, e ao notar que sua esgrima era comum, ela percebeu que era o mesmo estilo que ela queria desenvolver para si mesma. Mas Cid cortou o corpo de Zenon. Com Zenon já próximo da derrota, ele começou a se perguntar por que Cid estava escondendo sua identidade, mesmo tendo imensos poderes. Mas Cid revelou que seu único desejo era permanecer nas sombras. Decidindo usar sua carta na manga, Zenon revelou um frasco de pílulas e disse que as pílulas poderiam despertar uma nova natureza além das limitações humanas. Sem pensar duas vezes, ele as consumiu, e uma enorme energia mágica irrompeu de seu corpo, transformando-o em Brock. Quando Zenon começou a dizer que ele era o terceiro despertado, ele lançou um corte que devastou o chão e revelou que apenas algumas pessoas podiam controlar o imenso poder da pílula. Pronto para lutar novamente, ele liberou uma explosão de energia mágica, canalizando-a para sua espada. Mas ao avançar, destruindo o chão ao seu redor, a energia atingiu o teto do túnel. Dentro do feixe de energia, Alexia percebeu que Cid estava ileso, mas quando ele aparou a espada de Zenon e passou para o ataque, Cid começou a socar sua cabeça vazia. Antes que ele pudesse revidar, Cid o chutou ao chão, dizendo que não havia caminho para se tornar um todo-poderoso para os perdedores que usavam força emprestada. Com um único pisão, Cid lançou uma barreira mágica que o selou dentro do túnel. À medida que a luz começou a desaparecer, deixando um grande buraco no chão, Alexia viu a destruição maciça diante de seus olhos. Nesse momento, Iris correu em sua direção, feliz por vê-la viva. Mas enquanto se perguntava se seus braços estavam frios, Alexia decidiu abraçá-la de volta. No dia seguinte na escola, Alexia começou a contar a Cid que o caso dele havia sido resolvido. Mas quando ele estava prestes a sair, ela decidiu agradecê-lo por elogiar seu estilo de esgrima, e disse que finalmente estava aprendendo a gostar dele. As palavras dele a fizeram aceitar quem ela era, mas ao confessar que gostava dele, ela perguntou se poderiam ter um relacionamento de verdade. O断りだ. Congratulations, you played yourself. Alguns dias depois, enquanto todos os membros do Shadow Garden estavam em uma reunião, Alpha revelou que um grupo misterioso estava começando a usar o nome deles para lançar ataques aleatórios, e as garotas concordaram que precisavam encontrar os impostores. Ao mesmo tempo, Iris disse às suas duas assistentes que Zenon era membro do culto Diablos, e como ele era o instrutor de espada mais renomado do reino, ela disse que não podia confiar nos homens da Ordem dos Cavaleiros.
Então, enquanto ela revelava um objeto misterioso que servia como pista para encontrar o culto de Diablos, começou a se perguntar como poderiam decifrar sua função. Na academia, uma garota desajeitada e inútil estava lendo textos antigos, mas quando esbarrou em Sid, que estava coberto de tinta corporal devido à brutal vingança de Alexia, ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, mas não percebeu que um novo relacionamento estava prestes a se desenvolver. Mais tarde, na cafeteria, Skel e Paul começaram a se perguntar se ele conseguiu beijar Alexia, mas quando Sid lhes disse que eles já tinham terminado, Skel achou que ele era um caso perdido. Querendo mudar a sorte inútil deles, ele começou a sugerir que comprassem chocolate para a garota de quem gostavam. E enquanto a empolgação quase fazia os perdedores sujarem a roupa íntima, Sid concordou em segui-los. Enquanto isso, no escritório do vice-diretor, Iris mostrou à garota desajeitada chamada Cherry o item misterioso, dizendo que seus cavaleiros o haviam confiscado de uma instalação pertencente a uma organização. No entanto, eles não faziam ideia do que era, mas com Cherry reconhecida como a pesquisadora mais brilhante de todo o reino, Iris achou que ela poderia decifrá-lo. Mas com Cherry incerta, seu pai, Lutheran, a encorajou a aceitar a tarefa, dizendo que acreditava nas habilidades dela. Enquanto isso, Skel, Sid e Paul estavam na fila para entrar na loja. Mas com a longa fila, começaram a se perguntar se conseguiriam voltar ao dormitório antes do toque de recolher. E Paul estava com medo de se tornarem vítimas de um serial killer. Quando uma garota apareceu diante deles, perguntando se estavam interessados em responder a uma pesquisa, ela convidou Sid para dar feedback como convidado especial. Então, enquanto começavam a caminhar pela loja, Sid percebeu que parecia igual às lojas de departamento de sua vida anterior, mas se perguntou quem conseguiu montá-la. Quando chegaram ao terraço, Sid notou o edifício à sua frente, mas ao entrar no palácio, uma garota o recebeu em seu estabelecimento. Seu nome era Gamma, outra membro do Shadow Garden, e quando ela disse a Sid que a loja pertencia a ela, explicou que havia decidido recriá-la exatamente como ele costumava descrever. Porque quando eram pequenos, Sid lhes contava coisas aleatórias de sua vida passada, chamando-as de sabedoria das sombras, mas nunca poderia imaginar em 1 milhão de anos que Gamma traria essas histórias à vida. Depois de se sentar no trono, Sid pensou que finalmente estava recebendo o reconhecimento merecido como a eminência nas sombras, mas se perguntou como a cabeça oca de Gamma conseguiu criar tudo. Quando Gamma começou a dizer que sabia exatamente por que ele veio, ela explicou que Alpha e os outros estavam investigando os assassinos em série que estavam usando o nome deles. Mas quando Sid lembrou que Poe havia mencionado o assassino, ele pensou que Alexia era a pouca ameaça descontrolada. No entanto, quando ele começou a sair, Gamma apresentou a garota como Nu, dizendo que ela era a mais nova integrante deles, mas estava oferecendo-a como seu novo brinquedo. boy. Naquela noite, enquanto corriam de volta para o dormitório, Skel achou que não chegariam antes do toque de recolher, mas pouco culpou Sid por ter desperdiçado todo o tempo flertando com Nu. Enquanto Sid tentava explicar que era a única maneira de conseguir o chocolate deles, ele começou a se perguntar por que sua rejeição faria Alexia começar uma onda de assassinatos. Nesse momento, ele sentiu um choque de espadas, e como sabia que o assassino em série estava perto, decidiu dar a maior atuação digna de Oscar de todos os tempos, e começou a dizer que precisava fazer cocô. Quando seus amigos perceberam que era um código marrom, decidiram honrar o código de amizade e prometeram nunca contar a ninguém que ele fez cocô em um beco. Então, enquanto Sid gritava para eles fugirem, os idiotas sem noção saíram correndo. Mas Sid sabia que eles eram os maiores imbecis que ele já tinha visto. Dentro do beco, Alexia estava cruzando lâminas com um impostor, mas quando ela pediu para ele se render, ele continuou dizendo que eles eram o Shadow Garden. Com Sid já observando do telhado, Alexia conseguiu desviar a espada do homem, mas quando levantou sua própria espada para acabar com ele, 2 reforços apareceram atrás dela. Sem hesitar, eles atacaram ao mesmo tempo enquanto o outro conseguiu feri-la por trás, mas ela socou seu rosto. Então, enquanto o resto deles se reunia diante dela, Sid matou um em um instante, mas quando notaram sua espada, os sobreviventes escaparam para os telhados. Desesperada para saber quem ele era, Alexia começou a se perguntar para que ele estava usando seus poderes, mas Sid disse para ela não se meter em seus assuntos. Enquanto ele ia atrás dos impostores, Alexia desmaiou por perda de sangue, mas quando Sid matou um dos homens, Nu apareceu no outro telhado. Ela ficou impressionada que Sid já os tinha encontrado, mas quando ela se ofereceu para assumir, o assassino avançou em sua direção, mas Nu cortou seu corpo. Enquanto isso, fora da cidade, um mensageiro relatou que todos os fantoches tinham sido mortos. No dia seguinte, enquanto Skel, Sid e Poe estavam no trem, Poe perguntou se Sid trouxe o chocolate deles. Então, como ele lhes disse que fez, Skel estava animado por eles conquistarem uma garota com seus chocolates em miniatura. No entanto, após chegar à escola...
兄ちゃん、ちょっと向こうでお話ししようか。行きましょうか。だね。Alguns minutos depois, Poe estava pronto para fazer sua própria tentativa, tendo estudado cuidadosamente tudo sobre sua paixão, até a cor de sua roupa íntima. Hey, yo, what the fuck? No entanto, ao sair, Sid começou a ouvir uma garota gritando e chamando-o de perseguidor inútil, mas ele decidiu dar seu chocolate para a primeira garota que encontrasse. Ao mesmo tempo, Sherry se acomodou ao lado dele, mas quando Sid voltou e deu a ela o chocolate, ele começou a se afastar sem olhar para trás. Mais tarde naquele dia, enquanto Sherry olhava para a caixa de chocolates, ela se lembrou que seu pai havia dito anteriormente que o presente era um sinal de que Sid estava confessando seu amor por ela, e que Sid estava esperando uma resposta. Então, enquanto Sherry comia as bolas redondas e brilhantes de Sid, ela achou que ele era doce. Alguns dias depois, quando Sid chegou à escola, ele notou Nu o seguindo de perto, então ela disse que pegou o uniforme emprestado para atrair menos atenção. Enquanto estava sentada em um banco, Nu começou a lhe contar que o impostor que ela prendeu havia sido lavado cerebralmente e revelou que era uma característica compartilhada do culto da vanguarda de Diablos, e que seu nome era Terceiras Crianças. No entanto, Sid estava apenas preocupado com o concurso de luta do Festival Bushin, porque quando ele disse a Skell que não participaria, a cara patética de Skell o inscreveu de qualquer forma, dizendo que garotas bonitas se jogariam aos seus pés se ele ganhasse. Enquanto Nu continuava explicando que o culto vinha lavando o cérebro das pessoas há anos, ela disse que estavam tentando atraí-los usando o próprio nome. No entanto, eles conseguiram confirmar a presença de uma primeira criança na capital real chamada Rex, que conseguiu manter seu senso de identidade apesar de ser uma das crianças. Nu pensou que o culto de Diablos estava tramando um plano secreto, mas suas palavras apenas fizeram Sid ter uma ideia para desistir do concurso de luta e logo começou a sair. No dia seguinte, quando o concurso começou, Claire derrotou facilmente seu oponente, mas quando o instrutor a declarou vencedora, Skell e Poe perceberam que tinham perdido todo o seu dinheiro na aposta inicial. Para a segunda luta, Sid enfrentou o presidente do conselho estudantil. Seu nome era Rose, a princesa do reino Oriana e a melhor espadachim da academia. Enquanto ela apontava sua espada para ele, Sid concluiu que este era o momento perfeito para revelar suas 48 técnicas mestres que ele aperfeiçoou através de um longo e difícil treinamento. Então, quando o instrutor ordenou que começassem, eles avançaram um contra o outro, direcionando suas espadas. Naquele instante, Sid consumiu um sachê de sangue e, ao ajustar o pé, recebeu um golpe direto que o repeliu. No entanto, seu plano de ser o personagem de fundo patético perfeito funcionou exatamente como ele queria. Mas quando o instrutor tentou declarar Rose a vencedora, ele disse que não estava desistindo. Então, quando Rose notou a determinação nos olhos dele, ela aceitou lutar com ele novamente, e Sid começou a avançar em direção a ela. Mas ao avançarem novamente, Sid levou outro golpe feio, mas ainda assim não se rendeu enquanto continuava a receber golpes repetidos que fizeram Rose começar a se perguntar por que ele estava tão determinado. Admitindo que ele era um oponente formidável, Rose decidiu se desculpar por subestimá-lo, mas ao convocar sua energia mágica pronta para eliminá-lo, ela avançou com sua lâmina. Mas o instrutor empurrou Sid para fora do caminho dela. Imediatamente, ele declarou Rose a vencedora, mas enquanto ela admitia que foi derrotada na Batalha dos Espíritos, ela observou enquanto Sid era levado. Poucos minutos depois, enquanto Sid estava saindo da arena, ele estava feliz por parecer o mais patético possível. E quando ele percebeu Sherry atrás dele, ela pediu para falar com eles. Então, enquanto estavam sentados em uma cafeteria, ela disse a ele que assistiu à luta dele, e quando ela admitiu que gostava da espada de 23 centímetros dele... Como ela decidiu presenteá-lo, Sid se perguntou quem era essa garota sem graça, mas aceitou seu presente mesmo assim. As palavras dele deixaram Sherry animada e ela começou a dizer a Lutheran que não morreria uma virgem feia e solitária. Mas quando Sid descobriu que o pai dela era o vice-diretor deles, percebeu que foi descuidado ao se envolver com eles. No entanto, Lutheran já conseguia imaginar o casamento deles e começou a dizer a Sid para pegar leve com a filha dele. Alguns dias depois, enquanto os alunos estavam reunidos na sala de aula, Rose entrou com sua assistente e começou a explicar a eleição para preencher a vaga no conselho estudantil. Ao mesmo tempo, o cavaleiro mascarado chamado Gaunt havia chegado ao subsolo com seus homens. Assim que ele ativou o olho de miragem, uma barreira mágica se estendeu pela escola, cobrindo todo o local. Quando Alexia chegou do lado de fora, percebeu que os portões estavam fechados, mas ao verificar os postos de segurança, percebeu que todos estavam mortos. Dentro da escola, Sid descobriu que não podia usar sua magia, mas se perguntou como ninguém mais havia notado. Então, enquanto os homens subiam correndo as escadas, Sid sentiu a presença deles quando invadiram, deixando todos os alunos em choque.
Quando um dos homens começou a dizer que eles eram Shadow Garden, o impacto do vento de seu golpe destruiu suas espadas. Então, ao revelar que estavam assumindo a academia, ele os instruiu a permanecerem em seus lugares. Mas Rose sacou sua espada para desafiá-lo. Querendo fazer dela um exemplo, ele liberou sua energia mágica. Mas quando Rose tentou fazer o mesmo, o Mirage Eye cancelou sua magia. Antes que ela percebesse, o homem quebrou sua espada ao meio, mas quando ele estava prestes a acabar com sua vida, Cid gritou enquanto a empurrava para o lado, recebendo a lâmina com seu próprio corpo. Enquanto ele caía, a visão deixou todos os alunos em choque, mas enquanto Rose se perguntava por que ele tinha que ser o maior dos bobos, ela se lembrou do encontro anterior deles na arena e concluiu que ele devia amá-la. No entanto, o homem apontou sua espada para ela e, ao ordenar que ela o seguisse, todos os alunos foram levados para o auditório da escola. Alguns minutos depois, enquanto Cid estava sozinho, ele conseguiu golpear seu coração para reiniciá-lo, mas ao repetir o processo para aumentar sua frequência cardíaca, ele acabou se levantando de sua tentativa final. Tendo evitado por pouco a morte permanente, Cid percebeu que teve sorte de ter realizado o truque da parada cardíaca de 10 minutos, usando mágica para manter o fluxo sanguíneo regular para seu cérebro enquanto seu coração parava de bater. Que diabos esse cara não pode fazer? Como um personagem de fundo fingido em seu próprio anime, Cid sabia que poderia ser imprudente sempre que quisesse, mas notou que sua magia ainda estava sendo bloqueada. No entanto, ele conseguiu refiná-la em um fio estreito e, enquanto costurava seu ferimento, vestiu sua jaqueta para se cobrir. Enquanto isso, Sherry ainda estava examinando o artefato, mas quando um perdedor atravessou sua janela e pousou em sua mesa, ela se afastou com o item. Quando o infeliz se apresentou como Rex, ele começou a dizer que seu trabalho era recuperar o artefato, mas quando sacou suas armas, Glenn bloqueou seu ataque. Ao mesmo tempo, Marco enfrentou outro inimigo no corredor, e enquanto conseguiu detê-lo, Sherry escapou pelo corredor. Lá fora, Cid estava olhando de um telhado, mas ao perceber que os estudantes tinham sido feitos reféns, ele leu todo o andamento do local. Querendo atrasar os mantos escuros até o anoitecer, ele lançou uma flecha de slime que matou um deles e continuou atacando até matar todos do lado de fora. Durante todo o tempo, os chinelos de Sherry faziam barulho enquanto ela corria, mas quando conseguiu se esconder, sua cabeça oca começou a pensar que estava segura, mas Cid explodiu um inimigo para protegê-la. Enquanto ela subia as escadas, Cid saltou do topo do prédio, estrangulando outro manto escuro ao notá-la. No entanto, Sherry pensou que era apenas sua imaginação, mas ao se lembrar do rosto patético de Rex, ela percebeu que os inimigos estavam usando o artefato único que viu em seu texto, e concluiu que era por isso que eles queriam seu próprio artefato. Antes que ela percebesse, Cid eliminou outro inimigo, e enquanto ele a observava da entrada, Sherry chutou o degrau enquanto subia, mas teve a sorte de cair em seus braços calorosos. Quando Cid lhe entregou o artefato, ela notou as manchas de sangue em suas roupas. Mas ao perceber que a voz inútil dela estava muito alta, ele apontou que seus chinelos faziam muito barulho. Depois que chegaram ao escritório de Lutheran, Sherry conseguiu encontrar o Olho da Avareza em um texto antigo e revelou que ele estava bloqueando a magia deles. Enquanto ela continuava a explicar que ele poderia absorver energia mágica das pessoas que estavam dentro de seu alcance, ela disse que iria armazená-las temporariamente, mas revelou que os mantos escuros o haviam programado para lembrar suas frequências mágicas. No entanto, Sherry explicou que ele não poderia absorver feitiços poderosos que excediam sua capacidade, e disse que liberaria toda a energia uma vez que atingisse seu limite. Para que o Olho da Avareza absorvesse magia de forma eficiente, Sherry achou que precisava ser plantado dentro do auditório, já que havia uma grande quantidade de magia dos estudantes capturados lá dentro. Quando Cid perguntou como poderiam combatê-lo, Sherry disse-lhe que o artefato era a unidade de controle do Olho da Avareza e revelou que finalmente descobriu como fazê-lo funcionar. Quando ela ativou sua magia, explicou que o olho foi criado para ser usado com o artefato para armazenar magia, mas disse que precisava ativá-lo para parar o olho de funcionar. No entanto, ela tinha esquecido suas ferramentas para ajustá-lo dentro do seu escritório, mas como Cid queria ser um cavalheiro, ele se ofereceu para ir em seu lugar. Enquanto isso, no auditório, Rex estava dizendo a Gaunt que seus planos estavam perfeitamente em andamento. Mas quando Gaunt se perguntou por que ele não tinha recuperado o artefato, ele prometeu enviar seu idiota inútil para outro mundo se ele voltasse sem isso. No entanto, quando Rex estava prestes a sair, ele disse que alguém estava derrotando seus subordinados, e achou que era um verdadeiro mestre lutador. Então, quando Gaunt concluiu que eles eram membros do Jardim das Sombras, ele afirmou que não perderia para eles. Alguns minutos depois, enquanto Rex e seus homens caminhavam pelo corredor, eles desapareceram num instante, mas enquanto ele se perguntava o que aconteceu, Cid bateu em seu rosto com a palma da mão. Desesperado para se proteger, Rex ativou uma técnica que o cobriu com uma ultra-rede, mas quando começou a dizer que Cid não podia tocá-lo, Cid bateu em seu rosto por dentro antes de chutá-lo para dentro da biblioteca.
Naquele momento, Rex notou todos os corpos mortos e ao ver a cena quase perdeu a cabeça, Sid terminou sua vida inútil. Ao mesmo tempo, Nu havia chegado ao escritório. Mas ao perceber que Glenn estava morto, Sid apareceu antes que ela pudesse acabar com Marco. Enquanto ela lhe dizia que o resto do grupo havia infiltrado a academia, ela disse que estavam esperando seu comando, mas admitiu que seria quase impossível lançar um ataque enquanto sua magia estava restrita. No entanto, o único objetivo de Sid era reunir todas as coisas que Sherry precisava para ajustar o artefato. Então, depois de encontrar tudo o que precisava, ele explicou tudo para Nu e disse que iriam neutralizar o olho da avareza. Fora da escola, um dos cavaleiros estava dizendo a Iris que todos os seus especialistas estavam sendo mantidos como reféns no auditório. Mas ao mesmo tempo, lá dentro, Nu estava sinalizando para o resto do seu grupo no telhado. Então, dentro do escritório, depois que Sherry ajustou o artefato, ela ativou um dispositivo para passar energia mágica para dentro. Assim que ele despertou com uma luz dourada, Sherry ficou animada por finalmente poder desligar o olho. Ela se lembrou que Lutheran havia descrito um túnel escondido que levaria ao auditório. Assim que ela conseguiu ativar a entrada secreta, a porta se abriu diante de seus olhos. Sherry pensou que Lutheran também era um refém, e ansiosa para resgatá-lo, começou a descer as escadas. Dentro do auditório, Gaunt estava se perguntando por que o Rex não havia retornado, mas Rose estava pedindo a um estudante para ter paciência, porque com a magia deles já bloqueada, Rose achava que eles estariam vulneráveis a ataques, mas então, mesmo com isso, ela achava que não era um páreo para a energia mágica de Gaunt. Quando outro estudante tentou sugerir que eles tentassem de qualquer maneira, perceberam que o menino havia sido baleado. Mas como a visão deixou Rose com raiva, Sherry conseguiu entrar furtivamente. Quando avistou o olho da avareza, ela ativou o artefato e o lançou em direção ao olho. Assim, uma luz dourada brilhou sobre o auditório, desativando sua magia e derrubando a barreira ao redor da escola. Enquanto os estudantes ainda se perguntavam o que havia acontecido, Rose chutou um dos inimigos para pegar sua espada. Então, ao revelar que a magia deles havia retornado, ela ordenou que lutassem de volta. Imediatamente, os estudantes partiram para o ataque. Mas enquanto Gaunt direcionava seus capas negras para matá-los, ele começou a avançar em direção ao artefato. Então, enquanto Rose continuava sua matança, ela percebeu que sua magia não estava totalmente recuperada, mas sabia que precisava parar Gaunt antes que ele escapasse. Enquanto ela avançava, os capas negras a atacaram novamente, mas quando ela levantou a espada para acabar com ele, o inimigo foi cortado ao meio. A facilidade do massacre a fez questionar se realmente o matou. Mas quando 3 homens a atacaram, o teto de vidro se quebrou quando Sid pousou no meio deles. Naquele momento, Rose percebeu que todo o auditório estava cercado. Então, quando Sid anunciou que eles eram o verdadeiro Shadow Garden, ele direcionou sua espada para sinalizar as garotas. Ao mesmo tempo, Gaunt ordenou que seus homens revidassem, mas as garotas os mataram facilmente. Quando Rose percebeu a oportunidade, ela disse aos estudantes para escaparem, mas Sid notou Gaunt enquanto ele estava saindo. Durante todo esse tempo, Sherry ainda estava procurando por Lutheran, mas quando as lâmpadas superaquecidas explodiram em chamas, o fogo logo se espalhou pelo auditório. Em pouco tempo, estendeu-se para o prédio da escola, queimando pelo corredor, mas Gaunt continuou aumentando o gás. Enquanto toda a escola pegava fogo, Iris percebeu que todos os alunos conseguiram escapar, mas quando Rose explicou que um grupo misterioso apareceu para eliminar os Dark Cloaks, ela disse que ambos se chamavam Shadow Garden. Enquanto isso, Sherry ainda estava dentro do túnel. Mas à medida que o fogo aumentava, ela começou a correr, perguntando-se onde estava seu pai. Ao mesmo tempo, Gaunt estava juntando livros no escritório de Lutheran. Mas quando ele os incendiou, Sid apareceu na sua varanda. Ele havia descoberto que Gaunt era luterano. Mas quando Lutheran tirou o visor e se perguntou como ele conseguiu descobrir, ele disse que o mataria para proteger seu segredo. No entanto, Sid queria saber por que ele se tornou um vilão, e decidiu perguntar por que ele atacou a escola. Então, quando Lutheran começou a dizer que ele foi o maior lutador de todo o reino, revelou que sua doença incurável havia trazido um fim abrupto à sua glória. Assim, em seu desejo desesperado de alcançar novamente o auge, ele matou a mãe de Sherry para adquirir a chave para sua cura, que era o olho da avareza. Além disso, ele passou a adotar Sherry como sua filha, esperando pelo dia em que ela decifraria o artefato. Seu desejo de obter o artefato o fez atacar a escola, e ele continuou dizendo que Sherry era apenas um meio para um fim. Mas com Sid já tendo ouvido o suficiente, ele sabia que era hora de acabar com sua vida. Então, enquanto se enfrentavam, Lutheran matou Sid instantaneamente, fazendo-o cair pela janela. Mas quando pensou que tudo estava acabado, Sid retornou como sombra. E sabendo que seria um oponente mais difícil, Lutheran decidiu combinar o poder do artefato e do olho. Quando liberou uma explosão de energia mágica penetrando em seu corpo, o dominou e transformou seu corpo enquanto o curava de sua doença. O imenso fluxo mágico fez Lutheran pensar que era invencível. Mas ao atacar Sid, ele aparou sua lâmina e bloqueou todos os seus ataques sem dar um único passo. Lutheran admitiu que ele era forte, mas ao decidir liberar todo o poder do núcleo, ele quebrou as paredes à sua frente.
Mas seus sucos jorraram do ataque invisível de Cid. Mesmo assim, Lutheran não se renderia, então ele começou a atacar novamente, revelando que já havia feito arranjos para culpar Cid por tudo o que aconteceu. No entanto, Cid não se importava com sua ameaça, e ao dizer que apenas seguiria seu próprio caminho, ele afirmou que continuaria sua missão mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra seu grupo. Então, quando o luterano avançou novamente, Cid perfurou sua mão e enfraqueceu seus joelhos, mas quando ele o esfaqueou no coração, destruindo o núcleo com uma torção de sua lâmina, a energia consumiu seu corpo. Quando Cid começou a ir embora, ignorando Sherry ao lado, a visão de seu pai morto fez ela gritar, mas quando começou a chorar, Cid pensou que era melhor ela não saber quem o mentiroso de duas caras realmente era. Alguns dias depois, enquanto Alpha lia o cartaz de procurado de Shadow, ela pensou que ele era um verdadeiro herói que estava disposto a carregar a culpa de todo o mundo, e disse que deveriam continuar seguindo seus passos. Mas na academia, o lugar inteiro estava completamente devastado. Mas enquanto Cid estava indo para casa após o fechamento, ele viu Sherry à sua frente. Enquanto ela o agradecia por ajudá-la a ajustar o artefato, disse que ia estudar no exterior e revelou que havia algo importante que precisava fazer. Quando Cid perguntou o que era, a ideia quase partiu seu coração, mas ela disse que era um segredo. Quando ela partiu em sua carruagem, Cid caminhou para o outro lado da rua, mas sabia que ela pretendia vingar a morte do pai. Com o passar dos dias, ele ficou sozinho em seu dormitório, mesmo depois que todos os alunos foram para casa para um recesso de verão antecipado. Eventualmente, ele recebeu uma carta de Alpha e, ao perceber que precisava acertar uma antiga conta, achou que era hora de ir para a Terra Sagrada chamada Lindwurm. No entanto, há alguns dias após o ataque à escola, Rose correu para a enfermaria para encontrar Cid, e depois de olhar além dos estudantes feridos, ela o encontrou enfaixado. A visão de seu corpo vivo a fez se perguntar se sua pequena espada se ergueria novamente. Mas ao declarar seu amor inabalável de qualquer forma, ela lhe disse que aceitava seus sentimentos e estava entregando todo o seu coração a ele. Então, quando Cid estava partindo para Lindwurm, ela o acompanhou, agarrando-se mais perto do que um parasita feio. Mas enquanto ela dizia que as mãos do destino os haviam unido, Cid sabia que precisava se afastar de suas mãos de distração. Quando ela começou a se perguntar se ele estava indo para Lindwurm por causa do julgamento da deusa, um renomado ritual de luta para os maiores cavaleiros do mundo, Cid disse a ela que sim. Mas quando ela começou a dizer que mal podia esperar para passar o resto da vida com ele, ele conseguiu retirar sua mão. Não querendo fazer parte de suas fantasias inúteis, Cid decidiu verificar um panfleto de Lindwurm, um local sagrado na cidade onde se acreditava que a deusa descia à Terra para conceder poder a 3 heróis. No entanto, Rose ainda não desistia e começou a dizer que o amor deles poderia superar qualquer obstáculo. Mas Cid sabia que ele realmente precisava superar o obstáculo que era o rosto inútil dela. Quando finalmente chegaram a Lindwurm, foram passear na rua. À noite, enquanto ele estava observando a catedral de um telhado, notou um homem correndo nas sombras. Mas ao pousar em um beco, Cid aparou a espada dele com um bastão. Imediatamente, 3 faixas de luz mágica o cortaram do céu. Mas quando Epsilon se materializou atrás de Cid, suas armas de distração em massa eram maiores do que quaisquer mísseis nucleares que Cid poderia criar. Enquanto ela começava a explicar tudo o que aconteceu, Cid disse a ela que estava seguindo com seu próprio plano. E mesmo que seu enredo estivesse implorando por seu toque, ele sabia que ela havia acumulado uma enorme quantidade de lodo em seu corpo para aumentar o tamanho real de sua tábua plana. Alguns dias depois, quando Cid decidiu se banhar em uma fonte termal, Alexia o percebeu na água, mas a visão de seu corpo de Digachad a fez congelar no local. No entanto, quando Cid decidiu perguntar por que ela estava em Lindwurm, ela lhe disse que foi convidada como convidada especial para o julgamento da deusa. Ela explicou que o ritual de luta foi criado para despertar guerreiros antigos no santuário para que pudessem competir contra humanos. Quando ela revelou que o arcebispo da catedral havia sido assassinado, disse que originalmente deveria auditá-lo, mas sabia que ele havia morrido em circunstâncias misteriosas. Quando começou a se perguntar por que Cid não estava tentando olhar para o corpo dela, ele disse que estava tentando deixá-la confortável. Mas ao perceber os olhos dela em seu corpo, pediu que parasse de olhar para o seu Excalibur. Querendo retrucar, Alexia começou a dizer que o Excalibur dele não poderia ser maior que um verme. 君がミミズだと思ったのはまだ鞘に入っているだけかもしれないんだから鞘から抜かれし聖剣は輝く刃を解き放ち混沌の園へ旅立つだろう That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! No dia seguinte, quando o ritual de luta estava prestes a começar, um novo arcebispo interino chamado Jack começou a explicar a história do torneio. Mas enquanto Alexia achava que seu rosto inútil parecia suspeito, lembrou-se de que ele havia cancelado a auditoria quando o encontrou no santuário.
Mesmo sabendo que a família real os enviou para investigar o arcebispo morto, ele disse a ela que a igreja não poderia atendê-los até que o assassino fosse encontrado. Naquele momento, Jack ativou um botão secreto. Então, enquanto um símbolo mágico apareceu na arena, criando uma barreira ao redor dos lutadores, ele lançou uma parede de arco-íris no céu. Mas ao se dispersar, Jack ordenou que o teste da deusa começasse. Para a primeira batalha, um perdedor muito feio chegou na arena, mas quando 2 perdedores ainda mais feios começaram a dar comentários grátis, Cid descobriu que um antigo guerreiro morto realmente poderia ser invocado. No entanto, quando o perdedor tentou invocar um herói, ninguém apareceu porque ele era inútil demais. Então outro cavaleiro assumiu seu lugar na arena. Ao mesmo tempo, Cid estava considerando fazer uma entrada ousada como a eminência nas sombras e iria se afastar rapidamente após exibir seus poderes eminentes. No entanto, com todos os outros cavaleiros tendo falhado em invocar um herói, Cid decidiu permanecer como um personagem de fundo. Mas naquele momento ele ouviu seu nome na arena, e ao perceber que estava sendo convocado para lutar, Rose começou a dizer que Cid era seu homem forte e capaz. No entanto, Cid não fazia ideia de como foi listado como lutador, mas sabia que tinha apenas 3 opções. Para sua primeira opção, ele pensou que poderia aceitar lutar no julgamento, mas estava preocupado que um poderoso guerreiro antigo aparecesse diante dele, forçando-o a revelar seus poderes. Quanto à sua segunda opção, ele pensou que poderia fugir depois de desistir, mas não tinha desejo de ser humilhado novamente, já que toda a arena já sabia que ele era um cavaleiro negro. No entanto, para a terceira opção, Cid decidiu lançar um sinalizador no céu, atraindo a atenção de todos. Mas enquanto se perguntavam o que era a luz, notaram uma sombra na arena. A terceira opção de Cid era confundir toda a situação. Assim, ao invocar sua espada sombria, o imenso fluxo mágico de seu corpo despertou a mana de sua espada. E com um único golpe de sua lâmina, o círculo mágico foi ativado com uma explosão de energia mágica. Quando uma deusa antiga se materializou diante dele, Jack se perguntou como isso era possível, mas Beta revelou que ela era Aurora, a bruxa da calamidade. Segundo as lendas, ela uma vez trouxe caos e destruição ao mundo. Mas quando Beta pediu a Jack para revelar toda a história para mais um de seus livros inúteis, seus enormes canhões obrigaram o velho perdedor feio a começar a contar tudo. No entanto, ele pensou que Cid seria completamente inútil contra ela. Mas quando Alexia lhe disse que ele estava errado, ela revelou que o julgamento da deusa deve ter convocado Aurora como uma oponente apropriada, porque os poderes de Shadow devem ter estado no nível dela. Dentro da arena, Cid estava animado por ter encontrado um oponente que sentia o mesmo que ele, que achava que uma batalha era uma conversa. Desde o movimento da ponta da espada dela, até a posição do pé, todos os movimentos refletiam sua vontade. Enquanto ela liberava grossas barras de tinta corporal que caíam como lanças, Cid se esquivava por entre elas. Mas enquanto ela permanecia no ataque, Cid continuava a se desviar. Quando Alexia começou a dizer que a Aurora era realmente forte e que nenhum cavaleiro comum poderia repelir seus ataques, ela revelou que Cid não havia lançado nenhum ataque. Ao mesmo tempo, Cid estava facilmente desviando de todos os ataques. E enquanto ele deslizava pela arena, feliz por ter encontrado um oponente digno, Aurora tentou encurralá-lo no centro. No entanto, Cid percebeu que o verdadeiro poder dela havia sido contido. Assim, ao cortar a teia de tinta corporal, ele a derrotou com um único golpe. Naquele instante, ela se desintegrou. Mas ao voar para fora da cúpula, deixando todos em choque, a cúpula rachou e se despedaçou. Nesse momento, uma energia mágica surgiu dentro da arena, revelando um símbolo mágico. Assim, enquanto o selo antigo se espalhava pela cidade, Alpha percebeu que o santuário havia respondido ao chamado de Cid. Enquanto isso, Cid estava olhando de um telhado, pensando que todos estavam falando sobre sua eminência misteriosa. Mas quando o símbolo mágico apareceu diante dele, ele se perguntou se era uma porta gigante e se teleportou para outro telhado. No entanto, o símbolo apareceu mais uma vez, mas quando ele começou a se teletransportar, ele continuou a segui-lo, eventualmente materializando-se diante de seus olhos. Pensando que era um portal de teletransporte, Cid começou a se perguntar se deveria levá-lo à Aurora e decidiu entrar de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, na arena, todas as pessoas estavam olhando para o símbolo mágico. Mas enquanto as garotas se perguntavam o que era, Nelson percebeu que o santuário respondeu a Cid. Quando Rose exigiu uma explicação, ele decidiu explicar que hoje era o único dia do ano em que a porta do santuário poderia se abrir, mas revelou que isso nunca tinha acontecido no meio do julgamento. Tendo aprendido algumas coisas sobre o santuário, Alexia começou a se perguntar por que a porta não estava escondida dentro da catedral. Mas Nelson disse a ela que a porta poderia mudar de localização à vontade. Também poderia assumir a forma mais apropriada para responder àqueles que a procuravam, até mesmo julgando sua dignidade para passar. Por essa razão, era chamada de porta proibitiva, porta convidativa e porta acolhedora. Mas quando a porta começou a abrir, Nelson gritou para todos evacuarem. No entanto, enquanto ele tentava pedir às garotas que saíssem, elas perceberam que o Jardim das Sombras havia chegado. Mas Alpha avisou Rose e Alexia para se comportarem bem até a porta se fechar.
Quando eles pularam em direção ao portão, foram levados para dentro, mas quando Epsilon começou a dizer que levariam Nelson com eles, o velho feio se perguntou o que pretendiam fazer lá dentro. Quando Epsilon revelou que queriam encontrar respostas, reforços chegaram, ameaçando eliminar Beta. Nesse momento, Epsilon olhou para trás, tendo sentido a presença de um homem atrás dela. Mas quando ele reapareceu diante dela, cortando seu enredo falso, ela os recolocou em seu corpo antes de golpeá-lo uma dúzia de vezes. Diante dos olhos de Nelson, todo o seu corpo se despedaçou, mas quando Epsilon agarrou seu rosto sem valor, eles desapareceram pelo portão. Ao mesmo tempo, os outros seguiram. Mas quando Alexia percebeu que o portão estava prestes a fechar, ela voou para dentro, não dando a Rose outra escolha a não ser segui-la. No entanto, ao caírem em cima de Beta, Alpha decidiu ignorar seus rostos inúteis, dizendo que poderia ser importante para eles também aprenderem a verdade. Depois de chegar a um cofre, Alpha começou a dizer que este era o lugar onde o braço esquerdo do demônio Diablos foi selado, segundo a lenda, após ele ter sido derrotado pelo herói Olivier. No entanto, Alpha achava que a única coisa enterrada aqui era a verdade dos cantos obscuros das histórias. E ao dizer-lhes que o herói era na verdade uma garota, ela revelou seu rosto, dizendo que eram exatamente iguais. Percebendo que ela estava possuída, Nelson começou a dizer que ela já deveria estar morta. Mas quando Alpha revelou que o objetivo do culto não era apenas trazer o demônio de volta à vida, ela conseguiu despertar o cofre com sua magia, explicando que uma grande batalha ocorreu ali dentro. Quando o cofre se abriu, uma corrente de água fluiu para fora. E quando Alpha revelou que o vórtice trancou todas as memórias, ela chamou o lugar de cemitério de memórias antigas e rancores demoníacos. Enquanto isso, Cid havia chegado a uma sala, mas ao encontrar Aurora lá dentro, ele começou a se perguntar se ela o havia convocado. No entanto, Aurora disse a ele que não. Mas quando começou a dizer que gostou da luta deles na arena, ela disse que ele foi o oponente mais forte que já enfrentou. Quando ela perguntou como ele entrou, Cid explicou que entrou pelo portão. Mas quando ele perguntou se ela sabia o caminho para sair, Aurora disse que não tinha memórias de ter saído, e que não poderia encontrar a saída. Percebendo que ela era inútil, Cid estava pronto para abandonar seu rosto sem valor, mas Aurora pediu-lhe que a libertasse da camisa de força. Quando ele levantou sua espada, Cid a libertou. Então, quando Aurora sugeriu que escapassem juntos, ela explicou que o santuário era uma prisão de memórias criada a partir de batalhas antigas, e que eles estariam livres assim que destruíssem seu núcleo mágico. Não tendo outra escolha, Cid concordou em trabalhar com ela, mas Aurora disse-lhe que seus poderes mágicos estavam restritos lá dentro. Assim, ao ver suas chamas se apagarem, ele percebeu que ela estava dizendo a verdade. No entanto, ele tinha certeza de que encontraria uma saída. Então, quando Aurora decidiu acompanhar, a memória se despedaçou enquanto eles saíam. Do outro lado, Alpha e os outros haviam chegado dentro das memórias de Olivier. Então, enquanto Alpha começou a explicar que o culto de Diablos havia reunido crianças órfãs para experimentos, ela disse que seus corpos haviam rejeitado os tratamentos, transformando-os em monstros feios conhecidos como os possuídos. Ao mesmo tempo, Cid e Aurora estavam caminhando por outra memória. Mas ao notarem uma garota que parecia exatamente com ela, Aurora disse a ele que precisavam destruir essa memória para que pudessem seguir em frente. Já tendo descoberto a saída, ela bateu em sua versão mais jovem para quebrar a memória. Dentro das próprias memórias de Olivia, Alpha continuou explicando que Olivia era a única criança compatível com as células de Diablos. E enquanto ela explicava que recebeu a missão de extrair novas células de Diablos após ganhar seu poder, a memória também se desfez. Notando que estavam em um campo de batalha, eles observaram enquanto o culto usava poderosos artefatos antigos para imobilizar o braço esquerdo de Diablos para mais experimentos, eventualmente usando-o para criar as pílulas superpotentes. No entanto, eles o descartaram após perceberem que seus efeitos eram fortes demais. Mas ao entrarem em uma nova memória, descobriram que Nelson era um dos cientistas. Durante um de seus experimentos, eles recriaram o sangue de Diablos para lhes conceder um poder tremendo e um corpo que nunca envelheceria. Então, quando Nelson admitiu que se chamava Contas de Diablos, Alpha começou a revelar seus efeitos colaterais e disse que precisava ser tomado uma vez por ano, embora apenas 12 contas pudessem ser feitas. Devido à sua escassez, os Cavaleiros da Távola Redonda foram formados para ter 12 membros. Enquanto Alpha continuava a revelar que estavam tentando aperfeiçoar a droga usando o sangue dos descendentes do herói, Nelson afirmou que todos os membros do culto queriam o poder e a vida eterna nas contas. Quando ele conseguiu se libertar, dizendo que era um dos Cavaleiros da Távola Redonda escolhidos, Delta apunhalou seu coração quando ele tentou liberar seus poderes antes de jogar seu corpo na água. No entanto, logo perceberam a superfície borbulhando. Mas quando Nelson emergiu dela, a memória se despedaçou naquele instante. Nesse momento, eles perceberam que tinham sido teleportados para um novo reino. Mas ao notarem que estavam separados, Alpha disse que devia ser outra característica do sistema de segurança do santuário. Naquele momento, Nelson começou a dizer que o santuário era seu território enquanto se dividia em clones. Mas com Delta já ansiosa por uma batalha, ela derrotou os clones à sua frente e cortou mais deles enquanto atacavam.
Ao perceber que sua magia estava instável, ela bloqueou o ataque de Nelson antes de saltar para trás. No entanto, o slime deles já estava perdendo sua magia. Então, quando Nelson revelou que havia intencionalmente atraído-os para o centro do santuário para que perdessem seu poder, ele decidiu regenerar seus clones. Mesmo assim, a visão dele só fez Delta ficar com mais vontade de continuar lutando. Enquanto isso, Aurora e Cid estavam caminhando por uma dimensão sem noção de cima ou baixo. Mas quando uma luz ofuscante os teleportou para o campo de batalha, Aurora decidiu levantar a bunda preguiçosa de Cid. Enquanto caminhavam sobre os corpos, logo encontraram a versão mais jovem de Aurora. Mas quando ela tentou eliminá-la, Cid a salvou de seu Oniseki usando o rosto de um zumbi como trampolim. Naquele momento, perceberam que estavam cercados por zumbis. Mas quando Aurora disse a Cid que o santuário estava os rejeitando, ela disse que voltaria para a camisa de força se fosse morta ali. Durante todo o tempo, Epsilon e a outra metade do Shadow Garden estavam caminhando pelo laboratório. Mas quando um zumbi apareceu diante deles, ela atravessou Epsilon, transformando-se em um fantasma no processo antes de se dispersar no ar. Quando as garotas se perguntaram o que acabou de acontecer, Epsilon lhes disse que o zumbi era uma memória que reagiu a elas como possuído. Então, ao soltar essas palavras, a memória se despedaçou, e ela lhes disse que tiveram sorte de serem salvos por Cid. Enquanto procuravam na biblioteca, descobrindo os segredos do passado, seus trajes de slime começaram a se dissolver. Então Epsilon lhes disse que estavam se aproximando do centro do santuário. Enquanto isso, Cid já estava destruindo os zumbis, mas, à medida que mais deles continuavam a aparecer, ele sabia que a luta continuaria para sempre sem a magia deles. Então, enquanto ele avançava em direção à garota, ele a derrotou para quebrar a memória. Depois de se teletransportarem para uma cúpula, eles notaram uma espada sagrada antiga diante deles, mas Aurora revelou que eles estavam no centro do santuário. Ao mesmo tempo, Delta entrou em fúria, mas enquanto ela esmagava os clones mesmo com seus seios expostos, Nelson se perguntava como ela era tão forte com sua magia limitada. Mas Alpha matou o último clone. Mesmo assim, Nelson decidiu criar novos clones, dizendo que esse era seu poder total. Mas quando a cadela ameaçadora começou a exalar uma enorme energia mágica, ela levantou sua laje de ferro, esmagando-os. De volta ao centro, Aurora disse a Cid que eles deveriam destruir o núcleo mágico do outro lado da porta para ganhar sua liberdade. Mas quando o cérebro inútil de Cid conseguiu perceber que sua espada não podia quebrar as correntes, ele disse a ela que também não podia sacar a espada sagrada. Ele podia senti-la dentro de seu corpo, mas ao decidir tentar de qualquer forma, percebeu que só poderia ser sacada pelo escolhido. Ao mesmo tempo, Aurora descobriu que apenas os descendentes diretos do herói poderiam sacar a espada. Então, ao perceberem que não tinham outras opções, decidiram descansar junto à espada. Enquanto isso, Delta ainda estava descontrolada. Mas quando a memória finalmente se quebrou, Nelson começou a se perguntar como ela conseguiu derrotar seus 100 clones. Alpha disse a ele que todos os seus clones eram tão inúteis quanto ele. Mas quando ela começou a encurralá-lo, Nelson notou a estátua de Olivia e decidiu invocá-la. Imediatamente, o selo dela se quebrou. E à medida que a energia mágica se liberou diante deles, Olivia apareceu diante de seus olhos. Nesse momento, Epsilon disse a Alpha que eles tinham encontrado tudo o que precisavam e que estavam prontos para criar uma saída. Então, quando começaram a sair, Alpha revelou que o único objetivo deles era cortar a fonte de poder do santuário. Assim que ela entrou no portal, as garotas a seguiram em outro. Com o perdedor sozinho, ele começou a dizer que poderiam aperfeiçoar as contas se conseguissem extrair o sangue de Alpha, mas se perguntou que desculpa poderia inventar para salvar sua pele. Naquele momento, o sistema de segurança o alertou que invasores estavam no centro do santuário, e ao perceber que poderia torná-los os bodes expiatórios perfeitos, ele ordenou que Olivia o seguisse. Enquanto isso, Cid e Aurora ainda estavam esperando pela espada. Mas quando o careca imundo surgiu do portão, eles notaram Olivia atrás dele. No entanto, Aurora não tinha memórias deles. Mas quando Nelson começou a dizer que eles não poderiam abrir o portão, ele instruiu Olivia a eliminá-los. Ao mesmo tempo, Cid começou a avançar em direção a ela. Mas quando Olivia avançou em direção a ele, jogando-o contra as paredes, ela o viu caindo e continuou seus ataques. Eventualmente, ela o lançou na água, mas quando Cid percebeu que sua espada estava quebrada, Olivia o derrubou. No entanto, o plano de Cid estava se concretizando. Mas quando Nelson se perguntou por que ele estava sorrindo, Olivia o atacou, esfaqueando seu ombro. Mesmo assim, Cid pousou levemente nos pés. Mas quando Nelson se perguntou por que ele ainda estava vivo, Cid começou a dizer que Olivia não estava se comunicando com ele. E ao perceber que ela não tinha coração, ele disse que a luta deles era basicamente sem sentido. Desesperado para acabar com ele de qualquer forma, Nelson ordenou que Olivia o eliminasse, mas Aurora correu para protegê-lo, dizendo que nenhum humano poderia derrotar Olivia. Ela disse a ele que ele lhe deu mais memórias do que ela poderia pedir e disse que não havia necessidade de ele morrer. Mas quando Nelson ofereceu poupar sua vida em troca de seus serviços, Cid começou a dizer que ele não era um caso de caridade e que não precisava da ajuda dela. Com a raiva de Nelson já fervendo, ele disse a Olivia para acabar com a vida dele.
In that instant, he twisted her arm and held her in a chokehold. Enquanto ela se desintegrava diante de seus olhos, Nelson começou a se perguntar como conseguiu sobreviver após ser esfaqueado no estômago. Mas Sid disse a ele que protegeu todos os seus órgãos vitais e começou a explicar todo o processo. No entanto, Nelson achou que ele era definitivamente um maluco. Mas quando Sid começou a avançar em sua direção, perguntando se ele queria ser o próximo, Nelson começou a dizer que ele teve sorte de ter derrotado Olivia, e revelou que ela era apenas uma cópia. Ao ativar a magia no santuário, milhares de clones de Olivia apareceram por todo o domo, e Nelson revelou que esse era o poder total do santuário. Imediatamente, os clones atacaram Sid ao mesmo tempo. Mas quando ele abriu o olho fechado para ativar sua magia, ele os repeliu com sua espada de slime, fazendo-os se dispersarem. A visão da aniquilação deles forçou Nelson a abrir seu portão de inundação. Então, enquanto ele ordenava a todas as Olivias que o matassem, Sid começou a lutar contra elas, percebendo que a luta poderia durar para sempre. Assim, ao decidir liberar todo o seu poder mágico, Aurora se perguntou como um humano poderia ser tão poderoso. Atomic